falando do Lulinha, mas já podemos começar. O Lulinha é o Fábio Luiz Lula da Silva. Quem gosta de política e acompanha, é um velho personagem das páginas policiais, né, nos governos do pai. Sempre que o pai está na presidência, o Lulinha aparece. Quando Sim. o pai não está, o Lulinha fica ali escondido na casa alugada por algum amigo, porque essa turma gosta de morar em casa alugada por amigos. Então, o Lulinha, ele, neste caso agora, né, ele está envolvido, está sendo investigado por uma suposta ligação com o careca do INSS, que é quem operou todo o esquema de corrupção, ali de desvio de dinheiro dos aposentados e pensionistas do INSS, mas agora a gente vai percebendo que tinha peixe muito grande por trás desse careca do INSS, que se resolver falar, né, Chalders? Será que vão aceitar uma delação dele? Porque também está assim, a gente está numa época que as pessoas querem delatar. Eu quero te contar. Não, mas eu não quero ouvir. Não, por favor, não quero ouvir. É uma recessão das delações. Exatamente. Delação já deu muita dor de cabeça para muita gente nesse país. Agora sim, vamos ver o que o Lula falou sobre o Lulinha. Deixa só dar um contexto um pouco geral desse negócio. A investigação do INSS, ela acontece porque o governo descobriu, através da Advocacia Geral da União, da Polícia Federal e da CGU, que tinha sido montada uma quadrilha no governo Bolsonaro alguns anos atrás. Só para você ter ideia, quando nós descobrimos essa falcatrua, eu comecei a dizer para o pessoal que o governo, seria a primeira vez na história que um governo iria pedir uma CPI. Eu falei, na minha opinião, a CPI deve ser feita pelo governo. Vamos convocar a CPI para desbaratinar quem é que participou dessa quadrilha. Bom, aí o pessoal da liderança do PT, de outros partidos, não, o governo não pode fazer CPI, tem que fazer. Bom, está feita a CPI. E qual é a orientação do governo? Investigue o que tiver que investigar. Quando saiu o nome do meu filho, eu chamei meu filho aqui. E eu falo isso com todo mundo. Olhei no olho do meu filho e falei, olha, só você sabe a verdade. Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, você vai pagar o preço de ter alguma coisa. Se você não tiver, se defenda. Porque é assim que eu trato as coisas, com muita seriedade. Pois é, e tem meias verdades também que o presidente Lula contou, mas nesse caso, né, ele trouxe essa informação nova, né, de que ele chamou o filho para cobrar explicações sobre se o filho tem ou não envolvimento com esse esquema aí do desvio de dinheiro de recursos de aposentados e pensionistas do INSS. O que ele não disse também, não foi perguntado, o que foi que o filho explicou para ele. Isso a gente não vai saber, porque nem o filho fala, e o Lula também dá raríssimas entrevistas, como a gente comentou aqui, e só em ambientes mais controlados ali por ele. Mas eu queria pegar um ponto aí da fala dele, Chalders, para a gente chamar um outro VT e depois comentar, que o presidente Lula disse que ele seria o primeiro governo que iria pedir uma CPI ali no Congresso para investigar essa farra aí do INSS. Mas que depois o pessoal do PT disse que não era legal. Mas essa história não está muito bem contada, porque a sua ministra das Relações Institucionais, que é quem faz a ponte entre o governo e o Congresso, disse claramente que ela não queria nenhuma CPMI para investigar o INSS. Vamos ver o que a Gleisi falou? Acho que foi um post do Twitter, né? Será que você consegue ler, Chalders? Porque eu não vou conseguir. Eu acho que eu consigo ler. Pode ser só um pedacinho, porque a Gleisi... Dia 16 de maio de 2025, a Gleisi falou assim: CPIs são prerrogativa do Legislativo e direito das minorias, instrumento importante em governos que não investigam ou acobertam desvios de corrupção, como aconteceu no governo anterior em relação ao Covid e ao roubo dos aposentados. Blá, blá, blá. Foi pela ação da CGU sob orientação do governo Lula e da Polícia Federal que há mais de um ano, em 10 inquéritos, investiga esses criminosos. A prioridade do governo, além de punir os responsáveis, é ressarcir as pessoas roubadas e aprofundar as investigações até as origens desse crime. Uma CPMI, no ambiente de exploração política que está sendo proposta, pode comprometer o sucesso da investigação policial. Também pode atrasar o ressarcimento das vítimas, já que sua duração está prevista em 6 meses. São preocupações que precisam externar para esclarecer a população. Este governo já suspendeu os descontos, acabando com roubos aposentados, demonstrou que levará as investigações às últimas consequências e trabalha para ressarcir as vítimas.
Mais claro, impossível, né? A Glaze num post, né? Ela Glaze... é ministra, ela fala pelo governo, né? Exato. E ela está dizendo basicamente assim, não, se fosse um governo que não investigasse nada, se estivéssemos num governo que acoberta as coisas, daí tudo bem, CPMI. Mas como é o nosso governo que está investigando, aí não tem necessidade, aí não precisa. Aí a CPMI seria só para palco, né? Inclusive, o PT, né, tem atuado lá na CPMI para derrubar várias investigações, e aí também outra incoerência com relação à fala do presidente Lula, que disse que tem que investigar todo mundo, seja o filho dele, seja quem for, mas o PT atuou, a base do governo Lula atuou dentro da CPMI para derrubar qualquer tipo de pedido de investigação contra o filho do presidente Lula. Então não se conseguiu convocar o Lulinha e não se conseguiu quebrar os sigilos bancário e fiscal do Lulinha para poder, afinal, averiguar se ele tem ou não envolvimento com o esquema do INSS. O presidente Lula disse que por ele investigaria, mas, curiosamente, a sua base no governo não deixa investigar. Fizeram ali um paredão, inclusive hoje, né, Shelders? Acho que ia ter votação ali na CPMI, não sei se já ocorreu. Hoje ia ter votação de requerimentos na CPMI, inclusive em relação ao Banco Master. Hoje teve uma reunião mais cedo entre o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, o representante do PT na CPMI, que é o Paulo Pimenta, e o presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas. E aí ficou decidido, Andresa, que então nem eu nem você, eu tiro os que me incomodam, você tira os requerimentos que te incomodam e a gente vota eles mais adiante, lá para frente. Bom, o que o líder do PT, o representante do PT, o Paulo Pimenta, pediu para tirar? Eu pergunto a você. Pediu para tirar os requerimentos do Credit Sexta, o requerimento sobre o Banco Master e outros relativos ao Daniel Vorcaro também. Então, assim, graças a esse acordo aí entre oposição e situação, mais uma vez foi barrada, né, a tentativa de aprofundar a relação do Master com o escândalo do INSS que existe, né, já que o Banco Master tinha convênio lá para fazer descontos também dos aposentados, Andresa. Ou seja, né, também livraram o Credit Sexta de investigação, empurraram lá para frente, porque o Credit Sexta é justamente onde está ali o coração do envolvimento do PT, né, com todo esse esquema todo, porque o Credit Sexta foi ali na época do governo do Rui Costa, né, era um programa ali que tinha na Bahia, criado lá pelo velho ACM. O Rui Costa privatizou isso daí, fez uma privatização de pai para filho para o Augusto Lima, que vem a ser ali o ex-CEO do Banco Master. Então esse é um caso que querem empurrar para baixo do tapete, o que torna incoerente ali a fala do presidente Lula de que, na verdade, ele quer que tudo seja investigado, inclusive, assim, essas conexões ou supostas conexões do filho dele com todo essa lama aí do INSS.